Oi, Ivane Pereira, bom dia. Bom dia, Leila, Cristina, sejam bem-vindos, tá? Um abração, já já a gente começa o nosso estudo. Tá dando para ouvir bem? Como é que tá o som aí? Já já a gente começa o nosso estudo. Bom dia, Lidiane, um abração, Sérgio Murilo, bom dia, Sandra Vignoli, Leila Aparecida, bom dia. Vamos lá, né, pessoal? Vamos começar, estamos na nossa hora, o pessoal vai chegando aí, né? E vai pegando o seu lugar. Então vamos fechar os olhos, vamos criar o nosso ambiente positivo, iluminado, elevado, com a presença dos espíritos amigos que aqui estão, como sempre, para nos ajudar, semeando novas luzes de entendimento e de sentimentos, derramando sobre os nossos ambientes os fluidos salutares da alegria, do amor, da paz, da fé, que permaneçam conosco durante o tempo que nós conseguimos mantê-los nas nossas casas, no nosso coração, no nosso pensamento. Abençoa, Senhor, todos os espíritos que estejam necessitando de ajuda, que todos eles recebam tudo aquilo que necessitam, certamente muito mais do que esperavam. Que a luz do Teu amor permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje, continuando ainda o capítulo 2, né, os encarnados, falando sobre as pessoas e, em específico, falando do doutrinador. Tá? O Hermínio Miranda está tecendo alguns comentários a respeito das qualidades, das características, das atitudes que um doutrinador deve se lembrar, deve utilizar, né? Deve se munir. Então vamos lá. Bom dia novamente a todos que estão chegando, tá? Um grande abraço. Aí o Hermínio Miranda diz assim: isso não esgota ainda o rol das aptidões que devem integrar a personalidade do doutrinador. Nem pretendemos esgotá-lo aqui, ou afirmar que somente pode investir-se na função de doutrinador aquele que possui cumulativamente todas essas virtudes. Não estamos ainda nesse estado evolutivo, né? Porque ele citou falou, né, de algumas necessidades em termos de amor, em termos de fé, de conhecimento, né, de atitude diária. Então, nós temos falado sobre isso nos últimos estudos, né? Então, ele não está querendo dizer que a pessoa tem que ter tudo isso para começar a fazer um trabalho mediúnico, doutrinando os espíritos que venham a surgir, né? Nós vamos, na verdade, nos construindo. Nós podemos nos construir ao longo do trabalho. Né? O próprio trabalho frequentemente vai nos moldando. Nós não começamos prontos uma obra como essa. Tá? Nós vamos nos moldando, o trabalho vai nos moldando, a necessidade vai se impondo. A questão é a seguinte: a pessoa que tem boa vontade e perseverança, né, humildade para perceber os próprios defeitos, ela vai se deixando moldar pelas necessidades. Então ela vai buscando conhecimentos, vai buscando mudanças, melhorias de atitude, melhorias do sentimento. Não é? Então nós começamos com a boa vontade e perseverando, nós vamos construindo as qualidades desejáveis para sermos um doutrinador ou um médium esclarecedor, como quiserem, com melhores qualidades, com recursos mais aperfeiçoados, né? Agora, é o trabalho que faz a gente melhorar, né? Para isso que existe o trabalho, né?
é para a gente se aperfeiçoar. Nós não vamos estar aperfeiçoados antes de começar a trabalhar. Tá? Se a gente fizer isso, a gente vai perder muito tempo e, na verdade, não vai conseguir, porque é o próprio trabalho que nos ensina. E não é nem a gente se encher de teoria. Tem muita gente que acha que você se encher de teoria é o que vai dar a condição de você ser um bom trabalhador. Não é. O que vai dar a condição é a sua continuidade e você, sabendo trabalhar os conhecimentos, à medida que você vai obtendo esses conhecimentos, você vai aplicando. Às vezes a pessoa hipertrofia a mente de conhecimentos, mas ela não sabe aplicar aquilo. Às vezes nem no relacionamento interpessoal, né? E acaba não se sustentando no trabalho. Ela está com a cabeça hipertrofiada de conhecimentos, de teorias, né? Só que ela não consegue aplicar nem no nível interpessoal, de relacionamento com as pessoas, nem no trato com a mediunidade, nem com a reunião mediúnica. Não é? Então não é hipertrofiar a mente de conhecimentos que faz com que a gente venha a ser um bom trabalhador. Não é isso. O conhecimento é muito importante, mas é a aplicação. Conforme a gente vai aprendendo, a gente já vai aplicando, a gente já vai se treinando, a gente já vai exercitando. Isso faz com que a gente realmente entenda, comece a compreender a função daquele conhecimento. A gente começa a compreender como utilizar aquele conhecimento. É a prática, não é? E às vezes eu falo aqui para vocês, existem excelentes teóricos da mediunidade que nunca entraram em contato com a mediunidade. Né? A gente vê no movimento espírita, né, pessoas falando sobre mediunidade, mas não tiveram contato, às vezes nem participa de grupo mediúnico, mas porque lê lá o livro dos médiuns, ou porque lê algum outro livro, ou alguns livros sobre mediunidade, né, se tornam teóricos da mediunidade, se tornam assim, né, pessoas, né, muito respeitadas no campo da mediunidade. Mas às vezes você vai ver, a pessoa nem tem muito contato com a mediunidade. Não é? Então, eu valorizo mais a aplicação prática junto com o conhecimento. Né? O Hermínio Miranda, por exemplo, é uma pessoa que construiu um conhecimento absolutamente ligado à prática. Né? Ele começou mais tardiamente, né? Ele começou mais tardiamente o contato com a mediunidade, o contato com a reunião mediúnica. E aí mas mesmo assim ele produziu muito conhecimento, desenvolveu uma metodologia bastante interessante, né, aplicando o conhecimento junto com a prática, né? Então é uma coisa legal que ele traz, né? Então, a questão aqui que nós estamos falando é nós não esperarmos adquirir todas as qualidades para começarmos a trabalhar, não é? É a gente começar a trabalhar e tentando adquirir as qualidades conforme a própria experiência vai nos mostrando, né? As necessidades vão nos mostrando, certo? Prossigamos, no entanto, ainda no exame dos componentes morais e psicológicos da personalidade de um bom doutrinador, né? Quer dizer, não obstante, vamos tentando entender o que é desejável para um bom doutrinador, né? O que pode constituir um bom doutrinador. Se não dispuser de um mínimo de aptidões, o candidato a tal função deve procurar desenvolvê-las ou assumir outra tarefa, para a qual seus recursos pessoais sejam mais adequados. Uma dessas virtudes é a paciência. Não pode ele, sem prejuízo sério para o seu trabalho, atirar-se sofregamente ao interrogatório do espírito manifestante. Tem que ouvir, aturar desaforos, impropérios, agressões verbais, impertinências. Tem que aguardar o momento de falar. Para isso necessita de outra qualidade pessoal, não particularmente rara, mas que precisa ser cultivada quando não despertada. A sensibilidade que o levará a sentir pacientemente o terreno estranho, difícil e desconhecido em que pisa. As reações do espírito, procurando localizar os pontos em que o manifestante, por sua vez, seja mais sensível e acessível. Tá? Vamos dar uma paradinha aqui. Olha lá, pessoal.
Então, uma virtude que ele está falando importante aqui é a paciência. De fato, o doutrinador precisa se munir de muita paciência, né? Não apenas para lidar com os espíritos, mas para lidar com os encarnados também. Assim como os demais, todos precisamos num grupo de paciência, né? Na organização do grupo, na frequência das pessoas, nas faltas que as pessoas têm, né? Nos vários problemas que surgem, é necessário muita paciência, né? Por quê? Porque nós não estamos com um grupo ideal, nós não trabalharemos com o grupo dos anjos, nós trabalharemos com o grupo dos encarnados, né? Não é o grupo dos anjos. Tem até aquela historinha do Humberto de Campos, né? Que o doutrinador ficava reclamando dos participantes da reunião mediúnica, né? E reclamava de um, e reclamava de outro, e os espíritos amigos se comunicavam, falando, tentando contemporizar, né? Acalmar o doutrinador, porque os encarnados têm falhas, tal, iam tentando contemporizar. E o doutrinador, toda a reunião, estava lá reclamando da atitude de um, da atitude do outro, tal. E entrava a reunião, saía a reunião, ele estava lá nessa atitude reclamadora. Aí chegou um dia que o espírito amigo se comunicou, falou assim: olha, eu estou me retirando, né, do grupo, eu vou ter que fazer uma outra atividade, né? Aí o doutrinador falou: não, mas como assim? Você é tão importante aqui, você tem ajudado tanta gente aqui e tal. Aí o espírito falou assim: olha, é que, na verdade, você quer o grupo dos anjos. E nós não temos aqui o grupo dos anjos. Nem nós aqui no plano espiritual somos anjos. Eu não estou me sentindo à vontade no grupo. O espírito amigo, eu não estou me sentindo à vontade no grupo. Porque eu não sou anjo, eu tenho um monte de defeitos, eu tenho um monte de dificuldades também. Então nós não estamos no grupo dos anjos, né? Nós estamos num grupo de encarnados. E é normal que cada qual tenha a sua dificuldade, né? Então, quando nós nos reunimos para um grupo mediúnico, é um grupo que reúne várias dificuldades. Dificuldades do doutrinador, dificuldades dos vários médiuns, tá? Das pessoas que estão na sustentação, ou nas pessoas que estão observando a reunião, se tratando, aprendendo. Também, cada um tem as suas dificuldades, né? Agora, no trato com os espíritos infelizes, é preciso muita paciência. Por quê? Porque recebemos ataques, ameaças, né? O tempo todo nós estamos tendo que exercitar a paciência, né? Nós temos que ouvir aquilo, absorver e transformar em amor, transformar em confiança, transformar em ajuda, né? Isso é o tempo todo. Uma coisa que acontece muito é o espírito se comunicar, ele começa a falar, e o doutrinador nem deixa o espírito falar. Quer dizer, não tem a paciência nem de escutar o espírito falar, né? Quer dizer, para nós sabermos qual é a problemática que ele está trazendo, nós precisamos primeiro escutar. Concordam? Senão nós não vamos entender o que ele está trazendo, qual é a dificuldade dele. Vai falar melhor quem escutar primeiro, quem escutar melhor, né? Então nós vamos falar com mais propriedade se nós soubermos ouvir primeiro. É como nós podemos treinar isso já entre os encarnados, dentro da família, com os amigos. Quantas vezes alguém vai contar alguma coisa pra gente, a gente nem bem ouve e já quer contar a nossa experiência, ou já quer falar o que aconteceu com a gente. Você nem ouviu o que aconteceu com a pessoa. Você nem prestou atenção, às vezes, o que aconteceu com a pessoa. Então vai treinando já mais ouvir do que falar, né? É um exercício que a gente pode fazer numa roda de amigos. Ouça mais, vai treinando a paciência de ouvir. Às vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não concorda. A gente vai ouvir coisas que a gente não gosta, né? Em qualquer contexto, a gente vai ouvir. Isso é interessante a gente exercitar. Por quê? Porque na reunião mediúnica nós vamos ouvir uma porção de coisas que a gente não concorda, que a gente não gosta, que a gente não acredita, que o obsessor está trazendo, que o necessitado está trazendo,
Não obstante, nós teremos que ouvir para depois ajudar, para depois, né, tentar esclarecer de alguma forma, tá? Mas esse exercício é muito importante. O exercício da gente ouvir primeiro, suportar. Olha, pessoal, não é fácil, viu? Você suportar ouvir coisas que você não concorda, que você não gosta, coisas que mexem com você, não é fácil. É mais difícil ouvir do que falar. Entendeu? Por isso que treinar o ouvir é muito importante, tá? Falar a gente fala sempre, ouvir nem sempre a gente consegue ouvir, né? Ouvir de fato. Então vamos continuar aqui, né? E aí ele falou, né, da sensibilidade que levará a sentir pacientemente o terreno estranho, difícil e desconhecido em que pisa, as reações do espírito. Nós precisamos desenvolver a sensibilidade para nos colocarmos no lugar do espírito, para entendermos a psicologia do espírito e encontrarmos o melhor momento de nós falarmos. E falarmos aquilo que vem a tocar mais o espírito. Não é? Todos nós temos um campo de interesse. Todos nós temos um campo de interesse. Nós temos que descobrir qual é o campo de interesse do espírito. Não é? Se nós conseguirmos que ele fale, né? Se nós conseguirmos que ele fale, é porque às vezes o espírito não quer falar nada, porque ele sabe que quanto menos ele falar, menos recursos ele vai dar para nós. O mais difícil são esses espíritos que não falam nada. Né? São bastante experientes, eles sabem que qualquer informação que a gente der, que a gente só trabalha com a informação. E qualquer informação que ele nos der, ele vai dar munição para nós. Né? Então tem espírito que não fala nada, não quer abrir a boca, não quer, só ameaça, mas não fala nada dele, não fala nada da vida dele, da história dele, por mais que você tente, ele não fala. São os casos mais difíceis de ajudar, porque ele tem que se abrir primeiro para você ir pegando algumas informações e podendo tratar da problemática dele, né? Às vezes leva algum tempo para ele começar a se abrir nesse nível, né? Então, mas o importante é que ele vá falando e você vai observando. Né? Não dá para confiar em vocês, não dá para confiar em ninguém, né? Aí você pega aquilo, mas por quê? O que aconteceu com você? Né? Alguém te traiu, alguém, né? Aí às vezes o espírito ele não suporta, ele acaba falando, né? Dependendo do caso, ele acaba colocando a problemática dele, o que aconteceu, por que ele não acredita em Deus, por que não acredita no que a gente está fazendo, por que não acredita no amor, por que não acredita na ajuda, né? Então, à medida que ele vai dando informações, a gente vai entendendo o porquê que ele entrou numa atitude tão negativa, tão destrutiva, né? Tão negativista, né? Como a que ele está vivendo, tá? Às vezes tão cruel, né? Existem grandes sofrimentos por detrás de uma crueldade. Uma vez eu estava auxiliando uma pessoa, um encarnado, né? E tinha um espírito que passou a influenciar essa pessoa, que foi assalariado, vamos dizer assim. Ele nem tinha muito a ver com a pessoa que eu estava ajudando, né? Mas ele foi assalariado, assim, porque era uma pessoa com uma extrema habilidade, assim, psicológica, sabe? E aí foi muito difícil. Geralmente são espíritos muito irônicos, né? Muito inteligentes. E aí, conversando com o espírito, ele estava desequilibrando muito a pessoa que ele estava influenciando, sabe? E aí eu fui me aproximando, fui conversando, várias oportunidades, fui conversando longamente com ele, até que eu comecei a entender a história dele. Devagarzinho ele foi abrindo, ele foi confiando em mim e começou a abrir a história dele, né? Que ele tinha impulsos de agressividade
E ele tinha matado, eu acredito, me parece que era os pais dele. Ele tinha matado os pais dele. E ele foi morar com uma tia, e essa tia gostava dele e tal, mas submissa ao tio dele, né? O tio dele não gostava dele e quis interná-lo no hospital psiquiátrico. E aí ele foi internado. E lá, na verdade, o que deu a entender é que ele era médium na época. Só que eles não entendiam nada de mediunidade, ele tinha impulsos de agressividade. Aí foi parar no hospital psiquiátrico e lá sofreu absurdamente, né? Choques, os maus tratos de todos os tipos. Aí ele ficou muito revoltado e acabou se matando, né? Em meio a essa revolta toda, ele acabou se matando. Aí numa outra encarnação ele veio a ser médico e médico psiquiatra e fez muitas pesquisas com pessoas, né? Ele veio com problemas, mas veio também com possibilidades e veio fazer pesquisas com as pessoas não éticas, né? Pesquisas não éticas assim, no campo da psiquiatria, e pelo jeito ele se arrependeu bastante disso também. Mas isso tudo alimentou o conhecimento dele, mas alimentou também a revolta dele, né? Porque ele não conseguia sair desse contexto de sofrimento, né? De perversidade e tal, e ele estava obsediando, e não era apenas esse caso, eram outros casos também. Mas até que a gente conseguiu ajudá-lo, sabe? Depois de várias conversas tal, a gente conseguiu ajudá-lo. Inclusive ele está em processo de reencarnação atualmente. Não sei se já reencarnou, talvez até já tenha reencarnado. Ele veio depois de algum tempo, alguns meses, ele veio conversar comigo, que ele veio agradecer da ajuda que ele tinha recebido. Ele pediu aos espíritos amigos que queria muito conversar comigo antes de reencarnar. Então ele veio num certo dia conversar comigo e agradecer o que eu tinha feito por ele e tal. Foi um caso bem interessante, bem bonito assim, né? Aí continuando, né? A paciência, a sensibilidade e o tato nos facultam as informações que buscamos, mas não disparam por si mesmos os mecanismos da ação, ou seja, não nos indicam a providência a tomar, nem nos sustentam no que fizermos. Para isso, se pede outra disposição, que poderíamos chamar de energia, que deve ser controlada e oportuna. Há de chegar-se a um ponto na doutrinação em que se torna imperiosa a tomada de uma atitude firme, enérgica, que não pode ser contundente nem agressiva. É a hora da energia, e o momento tem que ser o certo, nem antes nem depois da oportunidade. Veremos isto quando cuidarmos do trabalho propriamente dito, né? Então, pessoal, o que o Hermínio Miranda está dizendo aqui é que a paciência, né, você ouvir o que o Espírito está dizendo, você conversar com ele, suportar as agressões dele, verbais, as ameaças, as ironias, o sarcasmo, isso tudo é extremamente importante para um começo de conversa e até no decorrer da conversa, né? Agora, só isso não vai resolver. Só isso não vai resolver, tá? Você pode ficar ouvindo e tentando compreender do Espírito a doutrinação inteira, né? Ele pode começar a falar e fala, e você só fica ouvindo e compreendendo e com paciência. E ele vai falar e vai embora. E você não vai ter feito nada, né, de uma forma mais eficaz para ajudá-lo, tá? Então veja bem, após esse período de ouvir, de ter paciência, de ter compreensão e tal, é preciso que nós nos movamos também para dizer alguma coisa. É preciso que nós utilizemos uma energia, né, uma firmeza para nos posicionarmos também em alguns aspectos, tá?
E isso que vai nos tirar ali da atitude passiva e nós vamos entrar numa atitude mais ativa em termos de doutrinação. Tá? Se a gente ficar só nessa passividade, nessa doçura, nessa brandura, nessa coisa, isso também não é produtivo, ficar o tempo todo nessa atitude. Tá? Então é preciso nós começarmos a perceber as contradições do espírito, né? À medida que ele vai falando, você vai entendendo o pensamento dele, aí você começa a colocar, meu irmão, mas você acabou de falar, né, tal coisa, olha, você está se contradizendo. Por quê? Porque agora você está falando outra. Qual a lógica disso? Tal? Você tem que sair dessa inércia e precisa começar a se posicionar. Tá? Agora, como a gente já disse, sair da inércia, sair da passividade e entrar numa atitude mais ativa não é sempre e necessariamente uma atitude só racional. Nem sempre você vai para uma atitude mais ativa só com o racional, só para virar um embate de teorias, um embate de conceitos, um embate de modos de ver a coisa. Pode passar por aí, mas não necessariamente só por aí. Tem muitas vezes que tem espíritos que eu nem entro no aspecto racional, aspecto teórico, aspecto para entrar no embate com o espírito nesse campo. Porque eu já nem perco tempo nesse campo. Tem espíritos que às vezes eu ouço, percebo, tal, mas eu começo já a me ligar aos espíritos amigos, alguma presença amorosa que ame muito esse espírito, e eu já começo a me ligar com essa presença. Às vezes, quando eu vou falar, eu já vou falar sentindo a presença, às vezes, de uma mãe, a mãe do espírito, às vezes a presença de um filho, que às vezes eu começo já a fazer a doutrinação já sentindo essa presença. Né? E aí já vem com toda uma carga de amor, já vem com todo um conteúdo de uma sensibilidade diferente, que é diferente de você ficar naquele embate racional. O espírito não vai ficar naquele embate racional com a mãe dele. Vocês entendem a diferença? Ah, Alexandre, mas isso é porque você percebe os espíritos, porque você percebe a mãe, porque você... Mas eu falo para vocês que não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu fiquei em torno de 10 anos, ou mais de 10 anos, doutrinando sem perceber presença alguma, sem dar passividade durante a doutrinação, presença alguma. Eu era aquele doutrinador clássico, né? Como o pessoal ensina pra gente, não, o doutrinador não percebe nada, o doutrinador é só conversa com os espíritos, o doutrinador não dá passividade, o doutrinador... Eu era aquele doutrinador clássico. Só que o trabalho foi me moldando, tá? Às vezes a gente fala isso para alguém e a pessoa já fica melindrada, já fala assim, não, porque o doutrinador não pode incorporar, o doutrinador não pode isso, não pode aquilo. Só que no meu caso, eu comecei fazendo a doutrinação, eu comecei dentro daquela postura clássica, né? Só que, pessoal, a nossa sensibilidade, ela está cada vez aumentando mais. Dificilmente você vai achar pessoas que sejam apenas doutrinadores, cada vez vai ser mais difícil. Por quê? Porque todos nós estamos ficando mais sensíveis. Todos estamos ficando mais sensíveis. Então, em contato com a mediunidade, em contato com a reunião mediúnica, nós vamos despertando outros potenciais. Hoje eu faço a doutrinação, continuo fazendo doutrinação, continuo coordenando grupos, só que eu entro e saio de uma influência de um espírito amigo com a mesma rapidez, com a mesma facilidade que eu visto ou desvisto uma roupa. Tá? Eu estou falando aqui de uma forma, é o que acontece de fato. Eu estou coordenando o grupo, estou conversando com um espírito necessitado. Eu percebo a aproximação de um espírito amigo ligado a ele, eu já sinto aquela energia, né? Já estou acostumado com isso, já começo a conversar com o espírito já como sendo familiar dele, né? Atendo o espírito, me desligo dessa influência e continuo doutrinando, continuo coordenando o grupo. Tá? Isso, daqui a pouco eu estou de novo sentindo uma outra presença.
de uma forma muito espontânea, muito tranquila, né? Porque eu fui me treinando dessa forma. Eu estou falando isso para vocês entenderem as possibilidades que existem. Quando você está diante do espírito que está lá só racional, só querendo fazer um embate intelectual com você, e às vezes o espírito é muito mais intelectualizado que a gente, né? Não é uma boa a gente entrar nesses embates. Vai tentando perceber, lembra que existem parentes desse espírito. Lembra que existem parentes. Uma coisa que eu faço com frequência diante dessas comunicações é perguntar para o espírito, né? Você está vendo quem que está aí do seu lado? Você está percebendo essa pessoa que está aí do seu lado? Ele fala assim, eu não estou percebendo ninguém não. Mas então pare para perceber, meu irmão, tem uma pessoa que está aí do seu lado. Né? E eu já começo a tentar perceber, eu sei que tem alguém que está ali próximo tentando ajudar, tem algum parente, amigo, nem que seja só um médico, um enfermeiro que está ali cuidando, né? Mas tem sempre alguém ali tentando. Então, mesmo que eu não esteja propriamente percebendo já, eu já uso esse recurso. Para quê? Para que o espírito comece a se ligar a algo mais que está havendo ali que ele não está percebendo. Então esse esforço dele tentar perceber já é útil para nós. Porque o espírito pensa assim, mas como é que ele está falando que tem alguém aqui? Pô, ele está na matéria, como é que ele está percebendo e eu não estou percebendo? Né? Então ele já se sente desafiado a perceber também quem que está ali, né? Se eu estou falando é porque ele não quer demonstrar que ele não percebe nada, que ele... Vocês entendem o raciocínio? Então, a gente coloca isso e ao mesmo tempo eu me coloco para tentar perceber quem que está próximo a ele. Às vezes ele começa a perceber e eu não percebi ainda, ou eu nem venho a perceber. Ele já começa a falar, eu estou vendo aqui, é verdade, tem meu pai está aqui, o meu filho, minha esposa, minha mãe, um amigo que eu conheço faz tempo, e realmente ele está aqui, eu não tinha visto tal. Aí eu falo, então conversa com ele, né? Vai conversar com ele tem coisas boas para te mostrar, para te explicar, né? Às vezes eu falo para ele perceber uma presença que está próxima a ele, mas eu já estou percebendo, ou eu começo a perceber. E antes que ele fale alguma coisa, eu já entro, às vezes é uma mãe, eu já percebo, às vezes até vejo mentalmente as suas características, já começo a falar, olha, tem uma senhora assim, de cabelos compridos, encaracolados, ou, entendeu, morena, ou alta, baixa, eu começo a descrever, aí o espírito vai percebendo, né? E eu também começo a falar, já entrando no papel do espírito, né? Que está tentando ajudá-lo, ok? Então eu estou colocando isso, essa técnica, são várias técnicas, são vários recursos que a gente pode utilizar, tá? Isso aqui é um dos recursos que funciona, tá? Não funciona sempre, como qualquer técnica, não vai funcionar sempre para todos os espíritos. Mas você tenta uma coisa, se não dá, você tenta outra, você muda, né? É importante que a gente tenha essa maletinha com vários recursos para a gente tentar, tá? Ok. Então eu estava falando, né, que o Mini Miranda estava dizendo aqui, que a gente não pode ficar só ouvindo, só passivamente ali, tá? Aí a gente tem que sair da inércia e ser ativo. Só que eu coloquei que a atividade, ela pode ser uma atividade que você começa a colocar as contradições do espírito, né, alguns pontos, onde é que está a justiça de Deus, tal. Aí você pode até falar, olha, meu irmão, a justiça está não apenas quando a gente sofreu, mas quando a gente fez sofrer, a gente também estava lançando mão de algo que no futuro ia vir contra nós, né? Então não é só quando a gente sofre que a gente reclama da justiça. E quando a gente fez o mal, não é? Quer dizer, a justiça não é só para a gente quando a gente está sofrendo, a justiça é também para aquele que sofreu quando a gente fez o mal. Né? Ah, mas eu nunca prejudiquei, né? Você nunca prejudicou? Então veja essa imagem que está na sua frente. Observe, veja o que é isso.
Aí a gente às vezes projeta, os espíritos amigos projetam alguma imagem do passado que ele não lembrava, que ele tinha feito às vezes coisa muito pior para alguém. Né? Então aí uma regressão rápida, pelo menos uma imagem, um flash ali, e aí ele já vê, né? Porque ele estava falando que ele nunca tinha feito nada, que ele nunca tinha prejudicado ninguém, e aí ele sofreu como se fosse um sofrer injustamente, né? Aí a gente mostra para ele que não foi injusto, né? Que sempre há um motivo para os nossos sofrimentos atrozes que a gente venha passar. E que a justiça divina está para todos, não apenas para nós ou para os outros, é para todos, né? Então, e aí a hora que ele vê, fala, nossa, não é possível que eu tenha feito isso, não é possível que seja eu que esteja fazendo isso, mas você não sente que é você? Sim, eu sinto que sou eu, mas não é possível, eu não consigo acreditar que eu tenha feito isso, uma barbaridade dessa. Então, meu irmão, mas lamentavelmente foi. E depois o que você sofreu, por causa dessa pessoa que você está perseguindo agora, que essa pessoa te fez mal no passado, foi justamente pelo que você havia feito antes. Foi a lei divina se cumprindo, a lei de justiça. Você não estava pedindo a justiça? Quando você sofreu, já era a aplicação da justiça. Aí ele fica lá meio confuso, fala, muitas vezes ele sai adormecido, até porque esse contato com o passado, esse contato com conteúdos conflitivos, causa um desgaste muito grande para todos nós, para o espírito, né? Então ele precisa descansar um pouco, muitas vezes ele sai adormecido, tá? A Zelinda colocou, no caso de o espírito não quiser falar, existe uma técnica de acessar os registros de sua mente. Técnica que meu mentor usa, e assim entendendo sua história efetivava o auxílio. Sim, Zelinda. Quando você tem essa capacidade de perceber, é o que eu estava falando, né? Dependendo do doutrinador, existem recursos diferentes que ele já tem desenvolvido ou que ele vem a desenvolver com o exercício, né? E esse é um desses recursos. O espírito às vezes não quer falar, mas você já vai percebendo com a ajuda do seu mentor, eles vão projetando as imagens na sua mente, você vai falando, né? E aquilo já vai mexendo com o espírito, porque ele vai vendo o que é realmente, vai ajudando ele a lembrar, né? Você faz a leitura da mente dele, né? Seria isso, né? Que pode ser um recurso bastante interessante. A Eliana, eu mesmo, Alexandre, olho para alguns doutrinadores quando eu vejo, eu digo, pode sentar, daí ele senta, dá passividade, uma, duas, depois eu mando ficar um pouco calmo, agradecer. Não entendi, Eliana. Não entendi o que você quis dizer. Você me coloca de novo aí, mas de uma outra forma, que eu não entendi o que você quis dizer. Alguns doutrinadores, quando eu vejo, eu digo pode sentar, daí ele senta e dá passividade. Ah, tá, você quer dizer que no teu centro, algumas pessoas que trabalham com a doutrinação também são médiuns de passividade, né? De psicofonia, seria isso que você está dizendo, né? Então, veja bem, os grupos mais maduros, na minha concepção, tá? Na minha concepção, o que eu tenho vivido desde 17 anos, hoje eu tenho 47, né? Esse tempo todo eu tenho participado de várias reuniões mediúnicas, visto vários contextos, né? Criei vários grupos mediúnicos, então é uma área que a gente tem vivido. Eu não falo só de ter lido, eu falo do que eu tenho vivido intensamente esse tempo todo, tá? Já vi coisas que não dá nem para falar para vocês aqui, que vocês não acreditariam. Mas o que a gente observa assim, que grupos maduros, eles tendem a ser mais alternantes, tá? Os seus membros tendem a ter uma capacidade, uma flexibilidade maior de alternar papéis. Grupos iniciantes, grupos mais imaturos, grupos mais rígidos, eles têm uma tendência a se manter rígidos, cada um no seu papel ali, a vida inteira, o tempo todo ficam lá naquela postura.
com medo, medo de qualquer coisa diferente, já tem medo. As pessoas têm medo, morrem de medo de qualquer coisa diferente que saia daquilo do usual, ou saia do que falou o livro lá, porque o livro falou é aquilo só e não tem mais nada, né? Então são pessoas que estão sempre com muito medo de tudo em termos mediúnicos, né? Só que os grupos maduros, quando eles conseguem amadurecer de fato e sair do medo, sair da insegurança, sair só da letra ali, né? Começa-se a lidar com recursos muito interessantes. E os papéis, eles ficam mais alternantes. Você pode ter um médium que ajuda sim na doutrinação. Aliás, o grupo todo pode ajudar na doutrinação, né? Não apenas o doutrinador. Só que isso de uma forma organizada. Tá? Não é todo mundo falando ao mesmo tempo, não. Mas é de uma forma alternada. Se você tem um doutrinador que tem condições de dar passividade, ele pode dar passividade. Eu falo que são coisas que eu tenho vivido, pessoal, sem nenhum problema, sem nenhum, né, tropeço. E são coisas que a gente vive tranquilamente, né? Só que isso é preciso que as pessoas se permitam vivenciar uma experiência diferente, e aí elas vão vendo que não há problema, né? Então os papéis eles vão se alternando. Ora você está na sustentação, ora você está dando passividade, ora você está ajudando na doutrinação, ora você está incorporado fazendo uma doutrinação, tá? De modo que os espíritos amigos, eles podem trabalhar com o grupo de uma forma muito dinâmica, né? Então, não é aquela coisa rígida, só aquela pessoa que vai fazer a doutrinação. Aí chega um dia que aquela pessoa não está bem, ela não está bem intuída naquele dia, não está bem emocionalmente, pronto, acabou a reunião, porque todo mundo ali trabalha para que só ela fale com o espírito, só ela. Então os espíritos amigos vão tentar ajudar só através dela, mas se ela não tiver num dia bom, eles não vão ter outros canais para chegar até o resultado eficaz. Vocês entendem? Um grupo mais flexível, um grupo com possibilidades maiores, os espíritos amigos eles vão usar de vários recursos para chegar ao objetivo da ajuda. E essa que é a vantagem. Eu já vi, participei de grupo assim, altamente participativo, de uma alternância muito grande e de resultados muito interessantes, assim, com espíritos bastante difíceis, tá? Mas isso requer uma maturidade que nem todos os grupos possuem, né? Nem todos os grupos conseguem romper com a barreira do medo, da insegurança. É muito complicado isso. Tem pessoas que não conseguem sair da letra, né? Não conseguem sair, não se permitem sair. É só aquilo que está no livro, fulano falou, Nossa Senhora, eu tenho que seguir a risca, e eu morro de medo de sair de qualquer coisinha que foi dita ali. Com o tempo, a gente vai passando a viver coisas que não estão nem nos livros, pessoal. Coisas que não se tornaram conhecimento ainda, não se tornaram conhecimento popular, não se tornaram ainda, nem estão ainda nos livros. Por quê? Porque tudo vai evoluindo, tudo vai melhorando, tudo vai se aprimorando. E às vezes a gente está vivendo já situações mediunicamente que ainda não é do conhecimento do movimento espírita no geral, né? São coisas novas, são atitudes novas, são procedimentos novos que ainda vão se tornar conhecidos no futuro, daqui a algumas décadas, conforme as pessoas vão escrevendo, conforme essas novas tecnologias vão sendo conhecidas pelas pessoas, tá? Só que hoje a gente tende a rejeitar tudo aquilo que é novo. E como sempre, né? Tudo aquilo que é diferente, é novo. Aí mexe com medo. Ai, mas o livro não falou isso. Ai, eu não sei quem não falou isso. Não falou porque o espiritismo é progressivo. O próprio Allan Kardec falou, né? Que o espiritismo acompanha a ciência, o espiritismo é progressivo, o espiritismo, quando essas verdades estiverem vulgarizadas, outras verdades surgirão. O tempo todo tem verdades novas surgindo. Né? Por quê? Porque à medida que os princípios básicos vão sendo difundidos, outros mais profundos vão surgindo, é natural.
Tudo é assim, né? Tudo tem um começo, tem um desenvolvimento, tem um aperfeiçoamento e tal. Dentro da mediunidade também, né? Só que às vezes a gente acha que não, que já é tudo fechado, é tudo acabado e não tem nada acabado, né? Não tem nada fechado, tá? Se Allan Kardec tivesse aqui encarnado, ele estava pesquisando novas tecnologias em termos de mediunidade. Você acha que ele estava lá só com o livro dos médiuns lá e com o livro dos espíritos lá? Estava estudando o que ele mesmo fez? É claro que não. Ele estava aperfeiçoando isso tudo. Ele estava buscando novos modos, novos métodos, novos conhecimentos, novos contatos. Né? Certamente, o espírito de vanguarda que ele é, o espírito pesquisador, né? E na época que ele estava aqui, já fez tantas coisas interessantíssimas, né? Imagina hoje, né? Com essa atitude dele, né? Ele estaria também pesquisando, aprimorando. E era um espírito, Allan Kardec, era um espírito altamente corajoso, né? Ele não era medroso. Hoje as pessoas querem usar Kardec para encobrir o seu medo, a sua insegurança, né? E fica o tempo todo ali, né? Ah, mas isso ele falou, isso ele não falou. Não sei. Mas Allan Kardec ele fez coisas assim que até hoje para nós seria uma ousadia. Ele usou médiuns adolescentes, né? Ele construiu um trabalho em cima de mocinhas, adolescentes. Né? Hoje os grupos até hoje não se permite praticamente os adolescentes aí participarem das reuniões mediúnicas, né? Eu de vez em quando surgem pessoas com potencial mediúnico, adolescente ainda, eu costumo, dependendo do caso, até orientar, absorver essa pessoa no grupo sem problema algum, né? Agora, não é o que o movimento espírita tem feito, né? Mas Allan Kardec fez, né? Allan Kardec fez isso, utilizou meninas praticamente, né? Então, Allan Kardec ele é usado muito como modelo de segurança, né? Ele é um modelo para nós de segurança, só que ele é muito ousado e nós estamos deixando de ser ousados, estamos sendo muito inseguros, né? Muito medrosos na nossa prática. A verdade é essa. A gente acaba se apoiando muito no medo, na insegurança, sendo que Allan Kardec foi para nós um sinônimo de ousadia e de coragem, né? E a gente fica querendo usar Kardec para justificar o nosso medo e a nossa insegurança, tá? É isso que eu percebo no movimento hoje. Então, em termos mediúnicos, nós temos muito o que aprender e temos muito o que vivenciar. Só que nós precisamos ser um pouco mais ousados, ter a mente um pouco mais aberta para nós nos permitirmos coisas diferentes do que a gente aprendeu. Tá? Nós podemos exercitar coisas muito interessantes, muito boas, produtivas, mas é preciso que nós nos abramos um pouco mais. Sempre existirá a pessoa que vai falar, não, mas isso não pode, porque isso é um absurdo, isso... Sempre vai ter aqueles que vão estar com a mão no freio, o freio de mão lá, sempre terá. Tá? Então nós não podemos esperar que a gente tenha o consenso de todo mundo, que a gente tenha o apoio de todo mundo, que a gente tenha a concordância de todo mundo. Nós não podemos esperar isso. Nós temos que ir nos guiando nas experiências, conforme os trabalhos vão nos mostrando, a experiência vai nos mostrando, nós precisamos ir nos fiando muito também na vivência que a gente vai tendo. Tá? Não podemos ficar esperando que todo mundo concorde com a gente. Tá? Até porque o que todo mundo concorda é coisa que já é antiga, é coisa que já é até ultrapassada em alguns aspectos. Para chegar ao ponto de todo mundo concordar, é porque aquilo não é mais tecnologia nova, já é coisa antiga, já é coisa velha, já, né? O pessoal fala das universidades, né? Uma das críticas que se faz às universidades é que nas universidades você praticamente não aprende mais o que é novo, você aprende aquilo que já ficou velho, né? E dentro do Espiritismo também, né? Dentro do Espiritismo você
Muitas vezes nesses cursos e cursos e cursos, às vezes você está aprendendo o que já ficou sedimentado, né? De gosto popular ou de acesso popular, só que você não vê as tecnologias novas, né? Você só vê aquilo já que há décadas está sendo feito do mesmo jeito, tá? Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente se abra um pouco mais para tentar entender tecnologias novas, novas maneiras de se fazer aquilo que a gente vem fazendo há muito tempo, tá? Isso é uma coisa que nós podemos aproveitar, tá? O que a gente está falando aqui, tem pessoas que, né, vão achar um absurdo. Bom, é um absurdo e a pessoa vai continuar fazendo aquilo do jeito que tem feito e Deus abençoe, né? Agora, o fato de você não querer fazer de uma certa forma não quer dizer que os outros não possam fazer, que os outros não possam experimentar. E às vezes os outros vão experimentar, vão gostar, vão ver, vão tirar do benefício, e a pessoa que se mantém numa postura de muita reserva, de muita insegurança, de muito medo, vai ficando para trás, né? Enquanto os outros vão aprendendo coisas novas e vão avançando, né? Então cada um vai ficando com o resultado da sua própria atitude perante a vida, né? E isso nós não podemos nos furtar. Muito bem. Aqui para terminar, né? Hoje. Há mais ainda. O doutrinador deve estar em permanente estado de vigilância, na mais ampla acepção do termo. Vigilância quanto aos seus próprios sentimentos e pensamentos, quanto às suas suposições e intuições, quanto ao que se contém nas entrelinhas do que diz o manifestante, quanto ao que ocorre à sua volta com os demais componentes do grupo, quanto à sua própria conduta, não apenas durante o trabalho mediúnico, propriamente dito, mas no seu proceder diário. Convém repetir, não precisa ser santo, e não será mesmo. Vigilância e boa intenção não são santidade. O doutrinador precisa servir em estado de alerta constante, né? Então, sempre, né, em qualquer lugar, dentro da reunião mediúnica ou fora, em casa ou em qualquer lugar, no trabalho, a vigilância, né? Nós precisamos sempre estarmos ligados a nós, o que estamos pensando, o que estamos sentindo, qual é a nossa atitude, as nossas reações. O doutrinador precisa, assim como os outros membros também, ele precisa ser um constante auto-observador de si mesmo. Ele precisa ser uma pessoa que esteja em constante autoconhecimento, né? Isso vai dar uma condição diferenciada para que ele também observe melhor tudo o que está ocorrendo ao redor dele. No grupo mediúnico, né? Na casa espírita. Nós temos que, em suma, nós precisamos adquirir a capacidade de observar mais, sermos mais observadores, né? Isso é algo que a gente pode desenvolver, a capacidade de observarmos mais. E a vigilância seria aquela observação cuidadosa, né? Permeada pelo conhecimento, permeada pelo equilíbrio, para que a gente possa perceber quando alguma coisa começa a sair fora, né? Começa a sair fora da linha do equilíbrio, né? Às vezes uma interferência espiritual. Nós podemos perceber isso em nós. Se nós formos auto-observadores, nós podemos perceber, né? Uma interferência em outra pessoa, em outras pessoas dentro do grupo. Conceitos que estão começando a se, como é que a gente pode dizer, tem uma palavra que me fugiu, insinuar, né? Às vezes existem alguns conceitos que começam a se insinuar dentro do grupo, né? E aí é um cuidado, por quê? Porque os espíritos inimigos do trabalho do bem, aqueles que querem destruir as obras do bem, eles começam a insinuar determinados conceitos na mente de um, na mente de outro, ou na nossa mente, né?
Então, temos o cuidado, a vigilância de percebermos, né, o que está ocorrendo na nossa vida, no nosso trabalho, né? Por exemplo, no movimento espírita existe um conceito que os espíritos foram insinuando e que tem feito parte do movimento espírita, que foi adentrando o movimento espírita, que é o seguinte conceito. Ora, nós estamos numa fase de mudança, planetária, e os espíritos infelizes, eles já vão ser, os espíritos vingativos, os espíritos cruéis, perversos, eles já vão ser retirados do planeta mesmo, né? Se eles já vão ser retirados do planeta mesmo, por que eu vou ficar atendendo espírito revoltado, espírito obsessor na minha reunião mediúnica? Né? Eu já vi muitas pessoas dentro do movimento espírita ficarem proclamando esse conceito. Um conceito perigosíssimo e equivocado no meu modo de pensar. Tá? Mas esse conceito ele vai sendo insinuado perante o grupo. Ele vai sendo insinuado num, no outro, por uma coisa que ouviu, né, de alguma pessoa. Esses conceitos que vão correndo, às vezes, no movimento espírita. E se você não vai combatendo esses conceitos através de uma outra lógica, uma lógica mais coerente, mais legítima, nós não sabemos nem quando vai ocorrer, o quanto está ocorrendo disso, nem é da nossa conta julgar quem vai ficar, quem não vai. O meu trabalho é socorrer. O nosso trabalho em reunião mediúnica é ajudar. Nós não temos informação nenhuma para sabermos quem vai, quem não vai. Seria um julgamento precipitado da nossa parte. Então a nós nos cabe ajudar. Então a reunião mediúnica ela não perdeu o sentido porque nós estamos numa fase de transição e os revoltados já vão para outro lugar mesmo. Nós não sabemos como é que isso vai ocorrer. Nós não sabemos quando isso vai ocorrer. Se nós estamos com espíritos, estamos com os espíritos ao nosso redor, muitos revoltados, obsessores, é porque nós temos que ajudá-los. Não é à toa que eles estão ao nosso redor, é porque nós temos a tarefa ainda de ajudá-los. Nós vamos conseguir ajudá-los? Não sei. Nós vamos tentar? Vamos. Vocês percebem esses conceitos que vão sendo introduzidos de uma forma sorrateira no movimento espírita? Né? Vão sendo introduzidos. Então, essa vigilância que o Hermínio Miranda fala é imprescindível, né? Tanto dentro de nós quanto fora, né? Para que a gente perceba a sutileza, às vezes, desses sofismas que vão sendo colocados dentro do movimento ou dentro da mente das pessoas e que elas vão aceitando inadvertidamente. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nosso trabalho é um trabalho de caridade. Nosso trabalho é um trabalho de caridade. E o nosso papel é ajudar, é sermos caridosos, é exercitar a capacidade de amar. Agora, quem vai ficar, quem não vai, pessoal, eu não sei nem se eu vou ficar, quanto mais o espírito que eu estou conversando. Entendeu? Agora, eu sei que nós temos a possibilidade de amar, vamos amar. A gente tem a possibilidade de ajudar, vamos ajudar. Se for para eu ficar aqui nesse planeta, se for para o espírito ficar, nós ficaremos. Mas é amando que nós vamos ficar, né? Então tem muita gente que já está achando, está contando que vai ficar já, né? Ele está se negando a amar. Olha que coisa interessante, né? A pessoa está se sentindo muito boa a ponto de julgar os outros e achar que a pessoa já está garantida aqui e eu não vou me envolver com essas entidades porque elas vão embora e eu vou ficar. Mas quem diz que a gente vai ficar, né? Então, a gente precisa ter essa humildade, né? Nós não sabemos, né? Nem o que vai acontecer com a gente, né? Mas nós podemos amar, e amar é o grande remédio para todos nós, não é? A gente sabe que tem muitos espíritos que estão vacilantes, eles tanto podem ir para cá quanto podem ir para lá, né? Tem muitos espíritos no meio dessa confusão toda que está existindo, que tanto a gente pode ajudá-los
E eles podem acreditar que é possível, quanto eles podem ser arrastados por outros que absolutamente não acreditam na sua própria renovação, né? Então tem muita gente nesse meio campo aí que nós podemos contribuir ajudando de uma forma boa, tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então. Semana que vem a gente continua nesse estudo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então. Novamente agradecendo a Jesus pelas bênçãos que recebemos, pelo amor com que os espíritos amigos nos envolvem ainda, porque acreditam em nós. E nós também podemos acreditar, mesmo naquele que não acredita em si. Mas ajuda-nos, Senhor, para que possamos manter essa cadeia de ajuda, essa teia de amor fortalecida, para que muitos possam ser beneficiados. Não apenas nós, mas todos esses que Tu colocas ao nosso lado. Que a Tua justiça permite que estejam conosco ainda, tentando causar dissabores, dificuldades, doenças, mas que nós possamos ajudá-los, nos mantendo bem e fazendo-os acreditarem na possibilidade de também serem bons. Que a Tua luz nos ilumine hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos finalizando então, pessoal. Muito obrigado pela presença, tá? Pela participação. Devagarzinho a gente vai comentando aí também o que vocês estão colocando, né? A gente vai trazendo nos próximos dias aí, tá bom? Um abraço, até mais. Fique com Deus.